Bom dia, eu me chamo Patrícia, eu trabalho no Instituto Adelina, em Blumenau, Santa Catarina. O Instituto Adelina é um braço social da empresa Dudalina. Nós temos várias ações de responsabilidade social dentro da Dudalina. O que é as ações de responsabilidade social voltadas para o público interno são coordenadas pelo nosso RH e as ações de responsabilidade social voltadas para a comunidade são coordenadas pelo Instituto Adelina. O Instituto Adelina ele foi criado em 2008, logo após o falecimento da nossa fundadora. Mas ela, desde 1998, logo que ela saiu da presidência da Dudalina, ela começou a trabalhar com patchwork. Ela fez uma viagem para fora do Brasil e nos Estados Unidos o patchwork é muito normal, é muito comum. Ela encontrou uma peça confeccionada em patchwork e trouxe o patchwork para Blumenau. Montou uma confecção e ela tinha uma empresa de patchwork e ela vendia as colchas, vários artigos de patchwork na cidade de Blumenau. Quando ela faleceu, a gente encontrou um caderninho com os desejos dela que ela queria logo depois que ela falecesse. E um dos desejos dela era que não deixasse que o patchwork acabasse. A gente quis dar continuidade para o patchwork, mas a gente não queria que ele tivesse o apelo comercial, a gente queria que ele tivesse o apelo social. Então, em 2005, a gente criou, juntamente com a Dudalina, no Instituto Adelina, criou o projeto de geração de renda. O que é o projeto de geração de renda? Quando nós vamos confeccionar as nossas camisas, a gente enfesta o tecido, a gente estica o tecido numa mesa de corte e em cima da mesa de corte a gente coloca as peças da camisa. Manga, colarinho, frente, costa, pala, a parte que abotou, as golas. E nesses espaços do encaixe das peças sobram alguns espaços de tecido. Nesse espacinho a gente corta quadradinhos de 8 por 8 centímetros ou de 6 por 6 centímetros que a gente distribui para o Brasil inteiro. Vou explicar para vocês como funciona. O principal objetivo desse programa é gerar renda para comunidades carentes de todo o Brasil. Qualquer instituição que possua um CNPJ pode entrar em contato conosco e solicitar esses kits de retalho. Qualquer. Clube de mães, associação de moradores, a Paz, associações que cuidam de deficientes físicos, visuais, auditivos, qualquer tipo de deficiência, qualquer instituição de deficiente que possua esse CNPJ. Então, o objetivo é incentivar a formação de grupos de geração de renda através da doação de matéria-prima, capacitação. Então, além de a gente doar matéria-prima, a gente também fornece o treinamento. A gente tem uma instrutora que viaja todo o Brasil, treinando essas mulheres a trabalhar com a técnica de patchwork, porque às vezes uma instituição ela recebe um kitzinho de retalho que a gente monta, quando a gente corta a camisa, o quadradinho já vem cortado. Então a gente monta o kit de retalho e manda para a instituição e muitas vezes elas não sabem como utilizar. A gente manda cones de linha de costura também, que são linhas que a gente não pode mais usar na produção da Dudalina, porque são linhas que já estão quase acabando e a gente tem que tirar da produção para não impactar no nosso processo produtivo, que isso demora. Quando a gente vê que há necessidade também, além da doação de matéria-prima e de capacitação, a gente também doa máquinas de costura. A Dudalina está sempre atualizando o seu maquinário. Então, quando a gente compra máquinas novas para unidades novas, a gente abriu recente mais uma unidade que abriu lá em Santa Catarina, a gente renova esse maquinário e doa as máquinas que a gente tem. Não são máquinas velhas, nem estragadas, geralmente são máquinas boas que ainda estão funcionando e que a gente doa para essas instituição. Então essa é uma foto do kit de retalho. Esses kits de retalho eles podem ter 8 centímetros, esse que eu mostrei para vocês tem 8 centímetros, não menor ainda de 6 centímetros, para que a gente possa aproveitar o máximo possível desse espaço de tecido para diminuir o nosso resíduo têxtil. Então aqui a gente tem uma foto do curso. Essa aqui é a nossa instrutora. Além de ela viajar o Brasil todo, a gente também tem uma estrutura lá com 10 máquinas de costura e as instituições podem ir até lá para receber essa capacitação. Todas elas recebem um diploma, elas são um certificado de conclusão do curso. O curso tem em média duração de 8 horas. Elas na parte da manhã elas aprendem como compor esses retalhinhos, porque são retalhinhos de diversas cores, então elas aprendem como compor esse retalhinho. Na parte da tarde elas costuram e confeccionam a peça.
Se a gente sentir que há necessidade, ou quando a gente entra em contato com a instituição e a gente pergunta, elas sabem costurar? Algumas sabem, algumas não sabem. Geralmente não sabem. Então a gente pede que a instrutora fique mais dias, 2, 3, 4 dias, mas é 100% todas saem costurando. É um processo fácil, simples, as máquinas são excelentes para trabalhar e mesmo para as instituições que já possuem uma máquina caseira, o processo é muito tranquilo. Eu aprendi, não sei fazer nada, nem tricotar, nem bordar, nem nada, aprendi com a nossa instrutora a costurar. Um outro capricho que a gente pede para que elas façam, quando elas vão lá para receber o curso ou quando a nossa instrutora vai na instituição ministrar o curso, a gente entrega um avental para que elas possam trabalhar, não sujar a roupinha delas. E quando acaba o curso, no finalzinho do curso, a gente pede para que elas confeccionem um avental para a próxima turma que vai receber o treinamento. Então essa aqui é uma foto da capacitação. Até o momento a gente capacitou entidades em 39 cidades aqui de todo o Brasil, em 8 estados diferentes. E as instituições, hoje a gente tem cadastrado instituições, 540 instituições de todo o Brasil, desde lá do Acre até aqui embaixo no Rio Grande do Sul. E evoluindo, assim, esse é um projeto novo, começou em 2009, a gente viu que o problema da sacola plástica do supermercado, tira a sacola plástica, não tira, então a gente resolveu confeccionar sacolas, a gente chama sacola social. A gente ensinou elas, treinou alguns grupos a confeccionar essa sacola social. Vou passar para vocês. A sacola social, ela é feita justamente para substituir a sacola plástica do supermercado. Esse produto é o único produto que a gente recompra nessas instituições. Nós hoje temos 540 instituições cadastradas, mas nós só recompramos de 7. A gente não recompra de todas elas, porque nem todas têm interesse em confeccionar sacola social. Elas recebem um kit de retalho e a gente não pega nenhuma prestação do que elas estão fazendo com o retalho. Cada instituição faz o que ela tiver vontade de fazer. Então temos instituições que confeccionam enxovais de rua para mulheres, enxovais de bebê para mulheres de rua que ficam grávidas. Nós temos uma instituição em Joinville que confecciona produtos para restaurantes. Eles estão situados numa região que tem muitos restaurantes, então eles fazem toalha de mesa, jogo americano, avental para os garçons, guardanapos, e geram renda com esses produtos que eles confeccionam. Todo o material para que eles confeccionem essa sacola social a gente doa para eles. E uma outra coisa que é bem legal, a gente conseguiu um acordo com as nossas transportadoras. Todo o material é entregue para essas instituições sem cobrança de frete. A gente convenceu eles que eles também tinham que fazer parte dessa corrente do bem. Então, é uma parte da responsabilidade social que as transportadoras também fazem. Então, elas não nos cobram, nem de nós e nem das instituições, o frete para a entrega desse material. Todo o material para a confecção dessa sacola social, os kits de retalho, o tecido para confeccionar a alça, a gente usa também um pouco do resíduo que a gente não consegue, do resíduo têxtil que a gente não consegue reaproveitar na beiradinha do tecido, manda para eles confeccionarem a alça. A sacola social, justamente para que ela possa substituir a sacola de supermercado, ela tem um forro plástico. Esse forro plástico é onde vem os nossos rolos de tecido enrolados. O tecido que a gente compra, ele vem enrolado nesse plástico. E antes a gente jogava fora, hoje em dia a gente não joga mais fora, corta só as pontinhas, tira o rolo do tecido de dentro e encaminha esse forro plástico também. Se você for ao supermercado e comprar frios, carne ou alguma coisa que pode molhar o tecido, esse plástico protege. Por quê? Porque a gente sentiu isso foi bem legal, que é um dado da revista Época, o consumo exagerado de sacolas plásticas é um dos principais problemas ambientais no mundo. Não é um dos primeiros, mas ele aparece aqui também, então a gente vê que realmente é um fato que impacta no nosso meio ambiente. Então a gente chamou há muito tempo esse projeto de projeto de geração de renda. Ele hoje a gente está começando a chamar ele de sustentabilidade 360 graus, porque nós tiramos o nosso resíduo têxtil da empresa e a gente traz ele de volta. A sobra dos nossos retalhos a gente doa em forma de kit, capacita os grupos
ensinam eles a fazer confecção das sacolas. Aqui tem mais um item que é a doação das máquinas de costura e recompra as sacolas novamente. Até o momento, esses são os dados de até sexta-feira, 17 mil kits de retalho já foram doados, representando 37 mil quilos de tecido que não foram para o aterro sanitário. 59 máquinas de costura a gente já doou, porque é bem impressionante, gente. A maioria das instituições que entram em contato conosco já tem máquina de costura. Então, por isso o número baixo ali de doação de máquina de costura. 919 pessoas já foram capacitadas em todo o Brasil, 7.352 horas de treinamento. Nós já compramos dos grupos de geração de renda 53.574 sacolas. A gente compra dessas instituições, mas a gente não revende. A gente não revende nenhuma sacola. Essas sacolas são utilizadas em ações de venda nas lojas da Dudalina. Se você vai comprar um valor X ou um número X de peças, você ganha a sacola. Nos eventos em que a nossa diretoria e que o nosso corpo administrativo participa, eles fazem a doação dessas sacolas. A gente não revende. Quando uma empresa tem interesse em comprar essa sacola, como a gente já teve a Rede Smart de varejo, a gente já teve a Editora Abril, o que a gente faz? A gente coloca essa pessoa, essa empresa que precisa dessas sacolas, que gostaria de confeccionar para os eventos da empresa, em contato com as instituições, e eles negociam diretamente com as instituições. A gente só faz a ponte, só passa o contato para eles e eles negociam diretamente. Além das sacolas sociais, que não é só isso que eles aprendem a fazer diversos outros produtos. Tem fotos, posso mostrar para vocês depois. São produtos muito legais. Aventais, puxa-sacos, para botar sacolinha de supermercado, né, que vai ter supermercado. Sacolinha de supermercado mesmo. Luvinha para pegar pratinho quente. Tudo isso, esses grupos de geração de renda, esses grupos aprendem a fazer. E nem sempre eles geram renda. Muitas vezes essas mulheres confeccionam para uso próprio. Porque o objetivo principal é gerar renda, mas também é tirar muitas mulheres de muitas instituições que estão com depressão, que não querem ficar em casa, que querem ter uma atividade. Então, por isso que a gente não cobra nenhuma satisfação do que elas fazem com o kit de retalho. Elas podem fazer o que quiser. A gente até orienta no começo, quando a gente vai para uma instituição dessa, deixa elas levarem para casa. O material vai ter sempre, porque graças a Deus, enquanto a Dudalina fizer a camisa, a gente vai ter resíduo têxtil. Então, podem ficar tranquilos que vão receber. Aventalzinho para botar grampo de roupa, bichinho para carro, necessaire. E engraçado que a gente vai nessas instituições, capacita elas e elas se superam. Elas confeccionam produtos sempre melhores do que aqueles que a gente ensinou. E é isso. Muito obrigada. Perguntas, dúvidas? Eu sou apaixonada pelo projeto. Só resíduo de camisa, calça, essas coisas, nada. É porque calça a gente não corta lá na nossa unidade. Calça a gente terceiriza a produção de calça e de malha, de jaquetas, a gente terceiriza. A gente só corta na fábrica mesmo, a gente corta só camisas. Tá. Compram só de 7. Compramos só de 7. Mas isso, se outra quiser oferecer, ela pode. Como é que seleciona isso? Quando a nossa instrutora vai até lá, ela ensina a fazer a sacola social e a gente explica. Esse produto aqui que eu estou te ensinando a fazer, a gente recompra. Mas eu vou ensinar vocês a fazer bichinho, avental, jogo de cama, qualquer coisa que vocês queiram aprender a fazer. Porque muitas dessas instituições, elas já têm aula de artesanato, então elas mais ou menos conhecem e sabem o que elas querem fazer. Nem todas têm interesse de comprar sacola social, porque nós pagamos R$5 por sacola. Se você faz um puxa-saco daquele e vende um café da Emergência numa feira, você ganha R$30, R$25. Então nem sempre elas têm intenção em confeccionar a sacola para a gente comprar. E a compra é feita após a aprovação de uma amostra. Elas confeccionam um protótipo para nós, a gente dá uma olhadinha, se a costura estiver ok, se a qualidade estiver ok, a gente compra. E todo o material a gente serve para elas não tem despesa nenhuma com material nenhum. Tá.
Você falou que elas fazem, as instituições fazem o que quiserem, mas o Instituto acompanha os resultados dessa instituição? Não, esse é um problema que a gente está tentando resolver. A gente não acompanha, a gente só sabe quando eles pedem mais kits de retalho, olha que o material que a gente tinha acabou. O que eu peço para ter mais ou menos um controle? Você não pode mandar uma foto dos produtos que você está fazendo, para quem você está fazendo, para ver se eles estão mesmo produzindo alguma coisa. Mas assim, um controle não tem. Tá. Como que são selecionadas as instituições que participam desse projeto? Basta me inscrever? Isso. Basta me inscrever. Basta se inscrever. Se você tem o CNPJ, se ele está atualizado junto à Receita Federal, o telefone está ok, tem uma pessoa que vai ficar responsável pelo projeto lá, que eu possa telefonar a qualquer momento, olha, Julieta, como é que está tudo aí? Não tem nenhum tipo de seleção. Tá, e vocês têm, não sei quantas, 597 instituições. Isso. O aumento dessas instituições não vai gerar, de certa forma, uma diminuição no material que eles vão distribuir para vocês? É resíduo, ótimo, vocês estão fazendo um tratamento. Agora, para eles é matéria-prima. Se aumenta demais, vocês não vão ter que criar um processo seletivo de instituições? Por enquanto, a gente não enfrenta esse problema. Eu ainda tenho kit de retalho esperando para mandar para instituições. Porque esse trabalho é um trabalho demorado. Quando uma instituição nos telefona ou entra em contato através de e-mail, a gente manda para eles 20 kits de retalho. Isso dá para elas trabalharem, dependendo da agilidade de costura delas, dos produtos que elas vão confeccionar, de 3 a 6 meses, dependendo da agilidade delas. Eu tenho instituição que recebe 20 kits de retalho a cada 2 semanas. Mas, por enquanto, como a nossa produção está crescendo, ainda bem, então eu ainda tenho kits de retalho esperando para as instituições me solicitarem. Tá. Todas as instituições, quando se cadastram, elas recebem a capacitação ou nem todas? Nem todas. Só se elas quiserem. Tá. Só se elas acharem necessário. Isso, elas requisitam. Então, assim, o primeiro passo é a doação de matéria-prima, os kits de retalho. O segundo passo é a capacitação e o terceiro passo é a doação de máquina de costura. Isso, essa doação de máquina também. Você falou que a maioria das instituições tem maquinário já, mas se precisar escolher para qual instituição vai, vocês têm um critério estabelecido? Como é que é isso? Quando há a doação de máquina de costura, eu vou até o local. Primeiro para ver, porque às vezes eles pedem, eles não têm nem lugar para instalar máquina de costura. Não tem, porque às vezes é um clube de mães que funciona na garagem da casa da Dona Maria, que as mulheres vão lá toda terça-feira à tarde tricotar. Então, às vezes, tem locais que não tem nem aonde instalar máquina de costura. Então, a gente veta essa doação. Mas todas as 59 máquinas que foram doadas, a gente foi até o local, são instituições sérias, grandes, que estão gerando renda, que estão trabalhando com a máquina. Existe, entre aspas, digamos assim, um processo, alguns critérios para a seleção dessa... Para a doação de máquina de costura, sim, a gente faz um contrato de comodato, aí é um pouco mais selecionado. Para a doação de máquina de costura, sim. Tá. E vocês não têm um valor estimado de quanto foi investido pela Dudalina nessa doação de maquinário? Na contabilidade não faz uma... Sim. Porque, por exemplo, se fosse vender aquela máquina, tudo bem, é usada, mas está boa, está ok. Uhum. Se fosse vender aquela máquina, quanto ela custaria no mercado? Porque normalmente a área de contabilidade faz essa busca, né? Essas máquinas que a gente doou, elas custam em média hoje R$500 usada, que é uma máquina industrial de costura reta. Então lá em Blumenau, no polo têxtil que a gente tem ali, quando negocia uma máquina de costura dessa, o preço dela é R$500 cada máquina. Agora dessas 59 doadas, elas estão sendo doadas desde 2008, então talvez lá em 2008 ela tinha outro valor. O valor de hoje é R$500 cada máquina dessa. Seria interessante colocar bem, porque essa questão de custo da capacitação. Quanto vocês investem, porque aqui, no projeto vocês não colocam custo. E isso é interessante para a gente analisa, é importante. Né? Então, quanto que o Instituto está gastando com capacitações, quanto ele está gastando com
com o maquinário doado, né? Isso é importante para a gente, para vocês também. Sim, sim. Né? Na verdade, a gente tem como. Na verdade, a gente tem como compilar esses dados, é só colocar no papel. É só colocar no papel. Parabéns por envolverem aí o fornecedor de logística, né? É um terceiro, sim, tá? sim. GRI agora está pegando isso forte no G4, que é a questão de fornecedores, né? E aí a ideia também para envolver os fornecedores de calça, malhas e etc. no projeto, tá? Porque a gente precisa pedir, solicitar e envolver cada vez mais os nossos stakeholders em todo o processo, né? Eu queria saber, vocês também não têm o valor de investimento, de retorno que essas instituições têm com a geração de renda. Também Isso também é um dado que seria interessante. Vocês apresentam aqui os resultados referentes desde 2008. Você teria como me passar no ano passado? Tenho. A gente tem desde 2008 todos quanto foi doado e quantos foram capacitados em 2008, 2009, 2010 a gente tem. É interessante isso porque a gente deu o crescimento. Sim, tá? tenho sim. Tem aqui? Sim, tenho no meu computador ali. Tá, posso dar uma olhadinha e já te passo. É isso. É isso mesmo, muito bom. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada.